Pois muito bem, vamos falar então da campanha de sensibilização para consumidores idosos, lançada pela Direção-Geral do Consumidor. Ontem, dia 12, a Direção-Geral do Consumidor esteve em Braga para 2 sessões de esclarecimento no âmbito da mais recente campanha que visa proteger e capacitar também os consumidores idosos. A sessão da manhã teve lugar no auditório da Junta da Sé e a sessão da tarde teve lugar na Casa do Areal. Em ambas as sessões foram feitas apresentações sobre a campanha da Direção-Geral do Consumidor, a nova lei das garantias e o âmbito da intervenção do Centro de Informação Autárquicos ao Consumidor. Comigo em estúdio tenho o Carlos Malheiro, consumidor de consumo do SIAC de Braga. Olá, Carlos. Olá, muito bom dia. Bom dia, bem-vindos. Tenho o Fernando Viana, diretor do Tribunal Arbitral de Consumo. Muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia também ao auditório da Antena Minho. Muito obrigada por estarem aqui. E José Bernardino, jurista da Direção-Geral do Consumidor, que está aqui também connosco e que se junta a nós. Muito obrigada por ter vindo também. Muito bom dia. Ora, muito bem, vamos conversar um bocadinho sobre esta campanha. Nós sabemos que os direitos no âmbito do consumo são transversais e aplicáveis a toda a população, naturalmente, independentemente da idade, do género. Contudo, a população idosa, devido às limitações físicas e cognitivas e à dificuldade no acesso à informação, sobretudo aquelas que estão mais isoladas, é considerada parte do grupo dos consumidores potencialmente mais vulnerável. Para fazer face a esta situação, a Direção-Geral do Consumidor desenvolveu uma campanha de informação e de sensibilização com o objetivo de proteger e capacitar estes consumidores, que inclui, para além de materiais digitais, a distribuição de calendários de parede com sugestões muito práticas para exercerem os seus direitos com segurança em articulação com os SIACs e também os tribunais arbitrais. Ora, vamos então falar um bocadinho sobre esta campanha e sobre aquilo que aconteceu nestas 2 sessões que tiveram lugar ontem aqui em Braga. Começamos com o Sr. José Bernardino, jurista da Direção-Geral do Consumidor. Antes de mais, muito obrigada por ter vindo aqui e disponibilizar um bocadinho do seu tempo para falar de um assunto tão importante, porque de facto esta campanha é mais uma. Este trabalho já é um trabalho que vem de longa data. Vocês de facto têm feito um trabalho notável com diversas campanhas e não só para informar e sensibilizar as populações e sobretudo os mais vulneráveis, neste caso que são os idosos, não é? Muito fácil também de enganar e muitas vezes vítimas de burlões, e nós sabemos que cada vez há mais burlões, não é? É verdade. A Direção-Geral do Consumidor tem funções precisamente de informação genéricas a toda a população, evidentemente, a todos aqueles que são consumidores, mas especialmente também àqueles que são de facto mais vulneráveis e, portanto, que podem ser alvo de certo tipo de práticas comerciais desleais. Portanto, podem ser alvos preferenciais para pessoas, tanto comerciais como também pessoas que se podem fazer passar por comerciais e querer apenas burlar pessoas mais idosas, precisamente porque estas pessoas podem estar mais isoladas, não ter uma rede de apoio que lhes permita esclarecer dúvidas, que não têm acesso a toda a informação necessária para tomar escolhas de consumo mais acertadas. E, portanto, a Direção-Geral do Consumidor optou por promover esta campanha direcionada precisamente para este segmento da população, chegando a eles de forma um pouco mais direta e falando em dicas muito específicas e muito concretas, de forma a poderem ter em conta para o futuro e nas suas escolhas de consumo. Muito bem, até porque nós sabemos que há ofertas que são demasiado boas para ser verdade, toda a gente o diz, não é? E o povo desconfia. No entanto, as populações que estão mais isoladas, naturalmente que se veem privadas desta informação que tem sido passada e divulgada, quer seja nos órgãos de comunicação social, quer seja através das redes sociais. Vocês têm feito um trabalho notável em conjunto com os SIACs e com os tribunais arbitrais, que são fundamentais para resolver depois as questões de conflito dos consumidores. E muita gente agora também já tem informação e acesso a essa informação de que os tribunais arbitrais existem. Nós temos feito também alguma divulgação e é notável o trabalho que todos vocês têm feito. Os SIACs também, o SIAC de Braga em especial, porque nós conhecemos, não é? É-nos mais próximo, não é, Carlos? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. São muitos anos, não é? São muitos anos e a atender muita gente, porque muita gente
com dúvidas, não é? E depois vocês encaminham as pessoas para os locais certos, naturalmente. Muito bem, então vamos falar um bocadinho daquilo que se passou ontem nestas duas sessões de esclarecimento. Estas duas sessões de esclarecimento foram feitas em articulação, quer com o Tribunal Arbitral, quer com o SIAC de Braga, neste caso em Braga, não é? Uma sessão de esclarecimento denominada Escolha Bem, dicas de consumo para decisões acertadas. Então, como é que decorreram? O que é que aconteceu? Que dicas é que deram? Quais foram os conselhos? As pessoas estavam atentas, alertas? Estes idosos, foi dirigido a quem em especial? Vamos saber tudo um bocadinho. O que é que se passou nestas duas sessões de esclarecimento? Sim, foram sessões bastante participativas, porque as pessoas geralmente têm sempre muitas dúvidas e têm sempre também muitas histórias a partilhar, porque todos eles já experienciaram certo tipo destas práticas abusivas. É verdade. Todos eles têm experiências também de ser contactados porta a porta por vendedores. Todos eles já foram contactados também telefonicamente para fazer compras ao telefone. E também é um segmento da população que também talvez não tenha toda a experiência que os mais novos têm em compras online. Portanto, em sites onde podem comparar preços, fazer as compras, fazer as encomendas. E todas estas práticas são englobadas num segmento chamado precisamente compras fora do estabelecimento comercial. E a lei portuguesa, precisamente, para além de conferir uma proteção ampla ao consumidor, dá uma proteção ainda mais ampla precisamente a estas compras fora do estabelecimento. Portanto, garantindo que as compras que são feitas, quando a pessoa não tem, portanto, acesso direto ao produto que está a comprar, possa ter um direito ao arrependimento. Portanto, a pessoa faz a compra online, ou por telefone, ou porta a porta, e depois, quando recebe o produto em sua casa, percebe que não é bem aquilo que pensava que estava a comprar, e a lei dá precisamente um prazo legal de resolução do contrato, significando que o contrato pode ser anulado e nunca produziu efeitos. A pessoa devolve o produto que comprou e recebe o dinheiro de volta que pagou sem qualquer necessidade de justificação. As sessões de ontem foi precisamente também para informar quais são as práticas que os vendedores utilizam de forma a convencer as pessoas numa compra impulsiva, portanto, não lhes dando assim muita margem de manobra e sem acesso à total informação do mercado, e também para explicar às pessoas que mesmo que façam a compra que mais tarde se arrependam, possam também anular essa compra e esclarecer as pessoas de como é que podem fazê-lo. E precisamente a Direção-Geral do Consumidor trabalha em articulação com os Centros Autárquicos de Informação ao Consumidor e os Tribunais Arbitrais, no sentido de poder dar instrumentos às pessoas para resolver este tipo de questões. Exatamente, até porque nós já falamos muitas vezes, quer com o Fernando Viana, quer com o Carlos Malheiro, acerca destas questões e dos prazos de resolução dos contratos, não é? Porque muitas vezes as pessoas não estão informadas e acabam por ficar com o produto por falta de informação, porque elas, de facto, existe um prazo para as vendas porta a porta e para as vendas através de linha telefónica, para a resolução do contrato, para anular estes contratos. Mas as pessoas não têm ainda muito essa informação, pois não? Eu não sei quem é que vai responder, Fernando Viana, provavelmente. Só em complemento aqui... Não se importa de chegar só um bocadinho mais para a frente do microfone. Em complemento aqui desta informação, estas sessões foram particularmente importantes porque existe, aquilo que a Manuela estava a dizer, um desconhecimento muito grande ainda dos consumidores, não apenas acerca dos seus direitos, dos direitos que têm, mas também relativamente às entidades que podem ajudar a resolver os problemas quando eles surgem. E a difusão desta informação de quando surge um problema, qual é a entidade que pode ajudar depois a resolver esse problema, é muito importante, e levar os idosos a agir, porque uma das características desta população, muitas vezes, é não saber o que fazer. E guardar, quando cometem um erro, que se apercebem de facto de que celebraram um contrato que não deveriam ter, no fundo caíram numa esparrela, numa situação mais duvidosa e em que empataram uma boa parte do seu pecúlio, não é? Nós já tivemos situações dramáticas de pessoas que até têm uma reforma bastante simpática, falemos assim, mas de repente
vêm-se cercados. Há pessoas que se apercebem da sua vulnerabilidade, são pessoas que estão muitas vezes isoladas, não têm familiares, e estas pessoas são muito facilmente, às vezes, por estarem sós, estes vendedores, apercebendo-se dessa solidão, insinuam-se e conseguem levar estas pessoas a celebrarem contratos que depois as deixam, do ponto de vista económico, em situação difícil. Muito difícil. Lembro-me de termos uma situação ali no Tribunal de Consumo em que uma professora aposentada, num espaço de poucas semanas, celebrou contratos no valor de dezenas de milhares de euros. Isso é preocupante. Que, de um momento para o outro, a reforma daquela professora, que era uma reforma considerável, uma parte substancial do seu rendimento ficou afeta ao pagamento de obrigações bancárias, e a pessoa, de um momento para o outro... E durante anos, não é? E de um momento para o outro, a pessoa ficou numa situação de necessidade, com dificuldade, inclusive, para comprar alimentos e medicamentos de que carecia. Portanto, são situações muito aflitivas. E que acontecem com frequência. E que acontecem com alguma frequência. E é importante encaminhar estas pessoas, se possível, dentro destes prazos, por exemplo, de arrependimento, dos 14 ou dos 30 dias que a lei das vendas à distância e fora do estabelecimento comercial dispõe. E isto, se for feito rapidamente, e até em colaboração, muitas vezes, com as entidades, nós também temos um trabalho muito de grande proximidade com as juntas de freguesia, porque muitas vezes as juntas de freguesia têm um conhecimento destas situações em relação à população que vive mais isolada nas freguesias rurais. E, portanto, procuramos disseminar a informação sobre o nosso serviço para que, detectando estas situações, ver se ainda é possível atalhar de uma forma simples, que é a resolução do contrato, se estiver dentro do período de arrependimento, ou de uma forma, às vezes, mais complexa, através de um processo no Tribunal de Consumo para anular estas vendas. Muitas vezes, digamos aqui, há completa obliteração dos direitos do consumidor, da informação, de coisas que são das cláusulas importantes, enfim, e da proteção do património destas pessoas, que fica, muitas vezes, como vimos através deste exemplo, fica afetado de uma forma muito considerável, impedindo as pessoas de aceder a bens essenciais. A bens essenciais, como a medicação, alimentos e o pagamento das suas despesas de eletricidade, de gás. São situações, de facto, que nos preocupam bastante. Muito preocupantes. Carlos, isto acontece muito, por exemplo, com a venda de colchões, com a venda de aparelhos auditivos. Nós temos esse conhecimento, não é? Porque são muito caros e levam as pessoas, por vezes, sobretudo os idosos, a fazer estes contratos, a realizar estes contratos durante anos. Eu tenho conhecimento de alguns casos em que os aparelhos nem sequer funcionam. E depois, isto é muito complicado, não é? Porque passa o tempo da resolução do conflito e as pessoas não têm forma de o resolver. Mesmo assim, o que é que devem fazer? Quando o prazo acaba, o que é que devem fazer? Desde logo, mais uma vez, bom dia, Manuela. Realmente, às vezes não funcionam, outras vezes não são adequados para as pessoas, também acontece. Ouvimos ontem uma história que houve alguém que comprou um aparelho e depois comprou um segundo ainda com o primeiro dentro da garantia. Portanto, há situações que acontecem e realmente, mas eu gostava só, eu vou já responder à sua questão, mas gostava de voltar um bocadinho atrás e dizer, na linha destas dicas da campanha da Direção-Geral do Consumidor, há uma coisa que é importante, porque estas pessoas normalmente ou estão muitas horas sozinhas, eles sofrem um pouco de isolamento e às vezes nas questões do porta a porta, que é uma venda equiparada ou uma venda, neste caso, à distância, nessa situação, a pessoa que entra, no fundo, não é ninguém. Às vezes as pessoas até falam porque têm necessidade de conversar com alguém. Exato. E não percebem que aquela pessoa está ali, poderá estar com bons propósitos ou nem por isso. E quando é nem por isso, a questão é que se complica, sinceramente. Estas questões que falámos, Manuela, isto não é novo para nós. Claro que não, nem para claro que não. Repara, nós há muitos anos atrás andávamos aqui a falar de time sharing, de outras situações do género, que se enquadra tudo nisto.
os famosos colchões magníficos que as pessoas eram abordadas na via pública por pessoas que, por A mais B, colocavam-lhes 2 ou 3 questões, levavam-las a um determinado sítio e elas saíam de lá, compravam um colchão, mais as almofadas, tudo a que tinham direito e digamos que hipotecando muitas vezes, como diz o Dr. Fernando Viana, as suas economias, a sua própria reforma, quando não têm essa necessidade. Portanto, quando esta campanha surgiu, nós deitámos mão a ela logo, conversámos e pusemos-la em marcha, porque ainda ontem tivemos a nítida sensação. Também tivemos o outro lado. Recorda-se que nos disseram: eu já fui ao Tribunal Arbitral, eu já conheço o SIAC. Quer dizer, a mensagem está a passar. Está a passar, e isso não importa é bom, que passe sempre. Dúvida. Agora, obviamente que está tudo feito. Não, há muito por fazer. Há muito por fazer e estes nossos avós, digamos assim, merecem todo o nosso carinho, o nosso empenho, para que cada vez mais nós possamos ajudá-los, no sentido de cada vez menos eles facilitarem a esta gente. Não assinar contratos, dizemos logo, não assina. O não é a palavra mais certa para que, quando há dúvidas. É logo não. Desconfiado das ofertas, que falou no início, quando a oferta é muito grande, nós temos um provérbio antigo: quando a oferta é grande, o pobre desconfia. Exatamente. Não é? Digamos isso assim. Quando a esmola é grande, e depois, e respondendo concreto, o que é que fazer? Guardar tudo aquilo que tiver, digamos, todos os documentos que assinar. A lei obriga, a lei em Portugal obriga que qualquer documento que nós assinamos, que nos seja entregue uma cópia disso mesmo. Porque senão, depois o Tribunal Arbitral ou o SIAC, ou até a Direção-Geral do Conselho, irá ter alguma dificuldade em conseguir perceber bem os meandros de toda a questão. Claro, e como é que aconteceu o negócio, não é? E o que nós dizemos sempre é que há uma coisa que é fantástica, que é o SIAC de Braga, o Turismo de Braga, o Tribunal Arbitral na Rua Dom Afonso Henriques, são serviços completamente gratuitos. Exatamente, e são centrais, são gratuitos. Devem usar e abusar destes serviços, porque na dúvida, por vezes poderão até já chegar lá tarde, mas haverá sempre uma solução, nem que seja uma solução que se consiga, digamos que, minimizar os estragos, exatamente, desta situação. Embora, muitas das vezes, como disse o Dr. Fernando Viana mais uma vez, há questões em que a falta de informação é gritante e se nós não pudermos ir por um lado, tentaremos ir pelo outro para tentar resolver essas questões, muitas das vezes. Muito bem, portanto, nós sabemos que não é só a população idosa que está vulnerável, estamos todos, não é? Porque todos nós acabamos por ser vítimas, às vezes, de alguns comerciais mais agressivos e muitas vezes até nem queremos celebrar aquele contrato e acabamos por fazê-lo a pensar que estamos a fazer uma grande coisa e não estamos de facto. Nós sabemos que podemos, de facto, pedir a resolução do contrato, anular o contrato, mas há muita gente que não sabe. E isso é fundamental. É dizer às pessoas, porque nós estamos a falar de pessoas que vivem em isolamento, sobretudo os idosos, mas há muitas pessoas nas cidades que também o fazem. Há muita gente que o fez e continua a fazê-lo, acreditando que estão a fazer bons negócios. Isto continua a acontecer, não é? É evidente que as pessoas mais isoladas têm mais dificuldade em ter acesso a esta informação. Mas isto acontece também nas cidades. As pessoas são enganadas muitas vezes, não é? E, portanto, isto é dirigido a toda a gente. Isto não se aplica aos idosos, exatamente. Explica-se a toda a gente. Explica-se a toda a gente. Agora, naturalmente que os idosos são mais vulneráveis, não é? Mas os idosos que vivem nas zonas urbanas também são enganados, não é? Isto é importante dizer. Porque já quase toda a gente foi abordada por alguém para comprar seja o que for. Não é? E quase toda a gente já fez ou celebrou um contrato para comprar qualquer coisa. E já toda a gente se sentiu enganada. Ou quase toda a gente. Eu acho que não há ninguém que não tenha passado por isto, não é? Agora, que as pessoas estão mais atentas porque há mais informação graças à Direção-Geral do Consumidores, ao SIAC, neste caso de Braga, aos SIACs, também aos tribunais arbitrais, é verdade. As pessoas estão com o pé mais atrás e já têm algum receio. Aliás, a primeira reação das pessoas agora é não quero nada, não é? Mesmo que seja uma coisa séria, as pessoas já vêm naquela, não quero nada. É verdade. Isso acontece muito. Isso acontece muito, as pessoas ficam, de algum modo, desconfiadas, porque com estas abordagens, e porque percebem também um pouco isso, que é que estas abordagens são abordagens interesseiras. Embora também convém aqui referenciar, por exemplo, há pouco estava-se a falar aqui de determinado tipo de bens. Atenção, estes aparelhos, os aparelhos auditivos, são aparelhos que fazem falta quando as pessoas... Claro, estes aparelhos sim, são naturalmente caros.
as pessoas, quando têm perdas auditivas significativas, estes aparelhos podem compensar e ajudar a tirar as pessoas do isolamento. Nós não temos nada, portanto, nós conhecemos, no Tribunal de Consumo, nós temos inúmeras reclamações relativamente a este tipo de empresas, e nós temos empresas que estão no mercado da venda de aparelhos auditivos que têm um comportamento idóneo. Exemplar. Sim, exemplar. Sim. E quando é apresentado um problema, uma reclamação por parte de um consumidor, as empresas procuram resolvê-lo. Agora, também sabemos que os comerciais, muitas vezes, destas empresas, na ânsia de celebrar contratos, porque muitas vezes ganham comissões... Ganham sempre comissões. Não é? E procuram, muitas vezes, forçar a contratação. Por exemplo, neste exemplo que o Carlos agora se lembrou, que ontem referimos numa destas sessões, que um idoso que já tinha empatado uns milhares de euros na compra de um aparelho, que ainda o estava a pagar, ainda estava dentro do período de garantia, estes aparelhos tiveram um problema, e quando a pessoa vai reclamar do problema dos aparelhos, a sugestão é comprar mais um. Ou seja, investir mais 4 mil euros. Exatamente. Eu conheço também alguém a quem lhe aconteceu isso. Estão sozinhos, não têm aconselhamento, muitas vezes estão fragilizados, confiam naquela pessoa, naquela abordagem, e acabam por celebrar estes contratos que são absolutamente ruinosos, desnecessários, sem qualquer sentido. E, portanto, convém aqui contactar com as entidades para que depois possamos, de facto, atuar, porque caso contrário, não só a pessoa fica com o prejuízo, mas quando se apercebe, de facto, do erro que cometeu, esta pessoa fica numa situação de angústia interior que ainda a vai prejudicar mais a sua saúde mental, e muitas vezes, quando os familiares se apercebem, já é tarde, já há pouco há a fazer, e pronto, e a pessoa ainda se sente culpabilizada por ter dado aso a esta situação. E muitas vezes, peço desculpa, e muitas vezes eles, com a vergonha, nem contam aos familiares mais próximos. E ainda ficam duplamente angustiados porque têm o problema e não contam, que é porque senão depois têm medo de serem repreendidos, digamos assim. É verdade, isso acontece com muita frequência. E aquilo que estava a dizer ainda agora, do caso de uma professora, é importante dizer que isto é transversal a qualquer grau de educação. Exatamente. Portanto, isto é válido, as pessoas tornam-se vulneráveis e podem ter uma instrução muito simples ou cursos superiores, nada disso depois faz diferença. As pessoas acabam por conseguir ser manipuladas emocionalmente, muitas vezes, confiam na informação que lhes é prestada e que é uma informação muitas vezes incompleta, e têm que conseguir criar uma espécie de desconfiança saudável deste tipo de práticas comerciais agressivas. E, em caso de dúvida, dizer que não e que têm margem para o fazer, para, no caso de porta a porta, fechar a porta e não receber a pessoa em sua casa, que têm que ter capacidade para depois recorrer a conhecidos, a pessoas que lhes podem, familiares, que lhes podem prestar esse tipo de apoio e, em último caso, claro, os Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor e os Tribunais Arbitrais e a própria Direção-Geral do Consumidor, que também presta estes esclarecimentos. Muito bem. Falamos de nunca assinar um contrato sem entender aquilo que está escrito, até porque há umas letrinhas muito pequeninas em baixo que ninguém percebe, não é? Ninguém as consegue ler, e depois nessas letrinhas pequeninas estão lá normalmente algumas questões que são pertinentes e que não se consegue depois resolver os contratos. Isso é que é muito importante também, não é? Mas mesmo a propósito dessas letras, a lei, o legislador, cá está, o consumidor está muito protegido. Essas letras, obrigatoriamente, têm de ter, hoje em dia, determinadas dimensões. Mas, como é evidente, estes contratos têm muitas cláusulas, com letra mais ou menos miúda, mais ou menos grande. Não é isso, porque estas cláusulas não são devidamente explicadas aos consumidores. E isto também é importante, porque estes contratos são feitos para defender os interesses de quem os propõe. São contratos com cláusulas contratuais padronizadas, perfeitamente elaboradas, a favor da entidade proponente do contrato. Claro. Portanto, muitas vezes desequilibradas, leoninas, portanto, só a favorecer a parte vendedora e não a parte compradora. E, portanto, é de facto importante que os consumidores, antes de assinarem
estes contratos de adesão, que muitas vezes antes de os assinarem, vão ao Centro de Informação ao Ataque ao Consumidor, vão ao Tribunal de Consumo e peçam a sua análise e perguntem aos juristas, às pessoas que lá estão ao serviço, que fazem, como já foi aqui referido, é um serviço gratuito. Antes de tomarem uma decisão, que perguntem se podem assinar aquele contrato, se aquele contrato tem cláusulas que são desvantajosas, que se esclareçam devidamente antes de assumirem responsabilidades. Isso é que é a informação prévia, esclarecida, acho que isso é a tónica que deve ser. Mais vale prevenir do que remediar, sem dúvida nenhuma, até porque normalmente as letras pequeninas vêm em linguagem jurídica, não é? E até os próprios juristas têm dificuldade depois em entender. Não há vergonha nenhuma em precisar de tempo para perceber estas cláusulas. Muitas vezes os próprios juristas têm dúvidas, portanto não há vergonha nenhuma em admitir que não se percebe alguma coisa. Os próprios comerciais podem até falar dessas cláusulas de forma muito genérica e que acaba por não transmitir a informação toda que é essencial. E, em caso de dúvida, não assinar. Precisamente para evitar problemas. E depois procurar estas informações. E depois ainda há uma coisa muito importante. É porque muitas vezes estes contratos também vêm associados a contratos de crédito. Quando são valores muito elevados para a compra de certos produtos, o consumidor acaba por celebrar o contrato de compra e venda e depois também um contrato de financiamento, de concessão de crédito. E depois, apesar de ter de ficar com as cópias destes contratos, tem de fazer a resolução contratual para duas entidades. E depois pode haver alguma confusão. E em caso de dúvida, aí está. É preciso sempre esclarecer-se e com esta desconfiança saudável. Exatamente. Portanto, não assinar nada se não tiver a certeza que está a assinar um contrato que é vantajoso. Se tiver dificuldades em entender, dirija-se ao SIAC, neste caso estamos a falar de Braga, ao SIAC de Braga, porque tem toda a informação. Em caso de conflito, então vão ao Tribunal Arbitral, porque é gratuito até 5.000 euros e portanto, podem perfeitamente usufruir de um serviço completamente gratuito. Muita gente ainda não sabe, outros tantos já saberão, até porque nós temos divulgado também muito estas valências que vieram em boa hora, sem dúvida, tardaram a chegar, não é? Mas que vieram e que têm tido resultados fantásticos, já vamos falar sobre isso. Há uma outra questão que é em relação ao uso dos cartões multibanco, não é? Porque há sempre aquela possibilidade de duplicarem os cartões multibanco. Normalmente nós andamos com aqueles cartões de contactless, não é? O que é muito fácil às vezes em pessoas idosas a serem levadas também ao engano. Portanto, isto também é uma recomendação especial para as pessoas mais vulneráveis. É uma recomendação muito importante. Portanto, por exemplo, no caso de vendas porta a porta, ou quando as pessoas são abordadas até na rua por algum comercial, absolutamente nunca passar para as mãos de outra pessoa desconhecida o cartão de cidadão ou o cartão multibanco. Isto é uma regra de ouro que deve ser sempre acautelada, porque muito facilmente qualquer pessoa com menos escrúpulos pode, sem a pessoa detectar, passar o cartão por uma máquina sem fios e descontar imediatamente valores da conta sem necessidade de introdução do código, do PIN. E, portanto, é muito perigoso passar os nossos cartões pessoais para as mãos de qualquer outra pessoa. Nem acompanhar essa pessoa ao multibanco, porque depois pode sair da sua zona em que controla o que se está a passar para algo que já não controla e pode estar a cair numa situação de fraude e de burla. E, em caso de dúvida, evidentemente, chamar a polícia ou a GNR em caso de se sentir ameaçada ou de estar a ser vítima de uma burla. Muito bem, há aqui várias recomendações, então, da Direção-Geral do Consumidores para todos aqueles que são vítimas, digamos assim, vamos lhe chamar vítimas, porque mesmo que os contratos que celebrem sejam contratos que sejam até positivos para eles,
muitas vezes eles não têm capacidade financeira para o fazer e, portanto, o melhor é pensar mesmo antes de assinar qualquer coisa, informe-se, se não conseguir sozinho, procure ajuda, junto a amigos, familiares ou então nos SIACs, que é muito importante, e só depois é que assinem para saber naquilo que se vão meter, digamos assim, não é? Vamos falar só um bocadinho do Tribunal Arbitral, até porque a Secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros, esteve ontem em Braga, não é? E manifestou muita satisfação pelo trabalho desenvolvido pelo CIAP, pelo Centro Arbitral de Consumo, e destacou o desempenho na resolução da alternativa de litígios. Sabemos que, ao longo destes anos, os níveis de resolução, de taxa de resolução, subiu muito, não é? Acho que atingiu uma taxa de 92%. Foi assim uma coisa é verdade, eu penso que é uma nota de satisfação para todos, principalmente para a população, os utentes, consumidores, empresas. Eu costumo dizer, já o disse, portanto aqui os meus parceiros desta entrevista já me ouviram dizer isto 2 ou 3 vezes durante o dia de ontem. O Tribunal de Consumo está aqui para ajudar a resolver problemas aos consumidores e às empresas, não é? Porque ambos precisam desta ajuda, e nós, quando resolvemos um problema a um consumidor, estamos simultaneamente a resolver um problema a uma empresa. De facto, devido também à ajuda que a Antena Minho dá, porque nós vimos aqui a Antena Minho, o Correio do Minho, no fundo os meios de comunicação social também têm contribuído bastante para a disseminação da informação relativamente a este meio de resolução de conflitos, que é um meio extraordinariamente útil, muitas vezes o único, quando surge o conflito, quando temos que passar para a resolução do mesmo. Nós somos, de facto, o único meio acessível às pessoas, por várias razões, e com características de resolução, de celeridade, de eficácia, porque o nosso país tem, de facto, um sistema legislativo, não apenas legislativo, mas estes meios que, ao atuarem, vão ajudar a resolver os problemas. E os níveis de eficácia deste tribunal no ano transado, de facto, superaram tudo aquilo que tínhamos conhecido no passado, não só em volume de processos entrados, mas, sobretudo, nos arquivados e nos resolvidos. E com uma taxa, de facto, uma percentagem de resolução de 92%, que é para os consumidores que nos estão a ouvir, e para as empresas, muito satisfatório, porque significa que em cada 100 processos encerrados, 92 foram, de facto, resolvidos, ou seja, através de um acordo, ou através de uma conciliação, ou através de um julgamento. E, portanto, os nossos consumidores, as nossas empresas, saberem que, em caso de necessidade, em caso de conflito, podem contar com uma instituição que as vai ajudar a resolver o problema, eu penso que isto é fundamental, é importante e contribui também para o fortalecimento da economia, porque é algo que está inerente à celebração dos negócios, que é a confiança. O consumidor, se sentir protegido, se souber que, havendo um problema, conseguirá resolvê-lo, sente-se mais disponível para comprar. Caso contrário, ele retrai a sua intenção de comprar, não a realiza, porque se houver um problema, depois não sabe como é que o vai resolver. Mas se ele souber que está protegido, que pode comprar sem problemas, e se calhar contribui para que o mercado de bens e serviços se desenvolva, que é aquilo que todos pretendem, e as empresas também. E as boas empresas, as empresas honestas, as empresas que vieram, que estão no mercado para... E que são muitas, claro. E que são muitas, e que estão no mercado para vender, não apenas uma vez, mas durante muitos anos. As empresas também pretendem, obviamente, ter esta garantia de que, em caso de necessidade, podem ser sindicadas por uma entidade, como o Tribunal de Consumo, de forma gratuita, portanto convém sempre focar esse aspecto que é fundamental, porque muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras para recorrer aos tribunais e sabemos que são morosos, portanto é muito melhor resolver os conflitos de consumo nos tribunais arbitrais, sem dúvida nenhuma. Não, pois a morosidade de facto é algo que felizmente ainda não se pode dizer, porque somos de facto muito céleres. O ano passado tivemos em termos de média de resolução processual,
situou-se nos 66 dias, se não me falha a memória. E no caso dos serviços públicos essenciais, que é onde nós temos a maior parte da conflitualidade, ainda no caso do nosso tribunal, é na área dos serviços públicos essenciais. Nós, o ano passado, tivemos 54,6% de conflitos ao nível dos serviços públicos essenciais. Portanto, aqueles 1.740 processos que entraram, 54% são a este nível. E isto também mostra a importância que estes serviços têm para as pessoas e a possibilidade das pessoas poderem recorrer ao Tribunal do Consumo para resolverem os seus conflitos nestas matérias. Porque o nosso sistema de resolução de conflitos tem, de facto, uma característica que a Manuela também já referiu, que é a arbitragem necessária até 5.000 euros nos conflitos de consumo reduzido de valor económico e nos serviços públicos essenciais até sem limite de valor. E isto é fundamental, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vamos então, até porque já estamos quase no final, isto passa muito rápido, há mais sessões previstas, portanto, estas sessões vão ocorrer na sede da Direção-Geral do Consumidores. Houve uma primeira no dia 3 de fevereiro, mas vamos ter mais sessões previstas para outras localidades, nomeadamente Cascais, não sei se já aconteceu, Matosinhos, Sintra, Açor, há outras ações de divulgação já programadas, não é? Sim, há várias que ainda estão a ser também planeadas e é fundamental, portanto, este contacto de proximidade com as populações. Conseguir chegar a elas através de sessões presenciais, onde as pessoas se sintam à vontade para colocar todas as dúvidas que têm, que contem as suas histórias, que partilhem as suas experiências, para que nós consigamos esclarecê-las de forma específica também. E é assim que chegamos às pessoas e conseguimos ajudar a resolver os problemas delas. Muito bem, e na página do consumidor encontra todo o acesso à campanha que a Direção-Geral do Consumidor está a levar a efeito em todo o país, esta campanha de sensibilização para consumidores idosos. Portanto, se tiver alguma dúvida, pode então ir até à página do consumidor ou então dirigir-se ao SIAC de Braga, porque vocês estão sempre prontos. É no posto de turismo, não tem nada que enganar, toda a gente sabe onde é que fica, mesmo no centro de Braga, na Avenida Central, e vocês estão sempre disponíveis para ajudar os consumidores a resolver os seus problemas e encaminhá-los para os sítios certos. Claro que sim, aliás, a função do SIAC de Braga é essa mesma, é os nossos municípios consumidores, porque nós temos o cunho que nós somos da autarquia, não é? E, portanto, nós trabalhamos em prol dos nossos municípios consumidores, trabalhamos em prol de todos os consumidores, mas especialmente dos nossos, porque é a competência que nós temos, é tratar dos nossos municípios consumidores, como eu gosto e costumo lhes chamar, e dizer que eles são bem-vindos sempre, para qualquer dúvida, estas e outras questões de consumo. Dissemos no início que o consumo é transversal, abarca centenas de questões. Nós já falámos aqui na rádio durante vários anos sobre determinados temas, todos diferentes, mas todos tinham a ver com o quê? Com os direitos dos consumidores, no fundo, como pano de fundo. Dizer também que nós trabalhamos e continuamos a trabalhar a educação do consumidor, porque nós não somos uma entidade RAL, para isso temos aqui o Fernando Viana aqui, que defende muito bem, ele e a sua equipa, todos os consumidores em termos de reclamações, quando efetivamente passa a essa situação, mas para a informação, para levar, digamos, a informação, para que a pessoa, a montante do conflito de consumo, possa tentar se prevenir, não caindo na tal situação ou não, em que depois vai ter para ele próprio situações menos agradáveis e até muitas vezes económicas e não só, e psicológicas muitas vezes, que chegaram-nos lá muita gente já quase com situações de limites de esgotamento. Exatamente. Nós, no fundo, estamos ali, somos aquele tipo de bálsamo para acalmar e tentar juntar os estragos e depois, quando necessário, remeter para o Tribunal Arbitral, porque há situações que têm que ser mesmo resolvidas lá. Claro que sim. A montante do conflito, como disse, trabalhando na educação, nestas situações, na rádio, também, nas escolas, nas juntas de freguesia, em jogos didáticos que nós também já temos feito e temos andado aí, e também vocês divulgaram, nos programas da rádio, rubricas nos jornais, quer dizer, nós tentamos todos os dias que o consumidor seja um consumidor que se aproxime cada vez mais informado, não é? Exatamente, que nós queremos é que ele se aproxime daquele consumidor médio
que a União Europeia preconiza, que é aquele consumidor informado, responsável, seletivo, e que reclame quando é necessário, reclame, não é? Vá ao livro de reclamações. E que tenha consciência dos seus direitos. Exatamente. Estamos mesmo no final. Eu queria agradecer aos três. José Bernardino, muito obrigada. Fernando Viana, muito obrigada. Carlos Malheiro, muito obrigada. E bem-ajam pelo vosso trabalho, porque vocês trabalham em articulação, não é? Só assim é que se consegue, de facto, fazer um trabalho tão bem feito e em prol de todos nós, porque todos nós somos consumidores, não é? Portanto, era assim que se chamava o nosso programa. Todos nós somos consumidores, que um dia voltará à Rádio Antena Minho, certamente, e voltaremos a falar. Não fomos nós que lhe demos o nome, foi o presidente americano. Foi o presidente americano, mas ficamos com ele, não é? Adotámo-lo. Consumidores somos todos nós. Muito obrigada aos três. Foi um gosto. Bem-ajam pelo vosso trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado.